Hoje a gente vai fundo numa das profecias mais intensas da Bíblia, lá nos capítulos 21 a 23 de Ezequiel. É uma história que fala de julgamento, sim, mas também de purificação, usando metáforas muito poderosas e lições que, olha, continuam a ecoar até hoje. A profecia já começa com essa imagem de impacto, uma espada afiada e polida. Não é nada sutil, né? Isso já define o tom da conversa. Deixa claro que uma consequência séria e iminente está a caminho. É basicamente o anúncio de um juízo que não tem como ser desviado. Então, o que significa essa espada? Bom, ela é a primeira grande metáfora aqui. É a espada do Senhor. Ela simboliza um julgamento que é, ao mesmo tempo, inevitável e preciso, vindo diretamente contra Israel por causa da sua infidelidade contínua. Mas olha, é fundamental entender o contexto aqui. Esse julgamento tão severo não apareceu do nada. Segundo os comentaristas, ele só veio depois de muitos apelos por mudança serem completamente ignorados. Existia uma misericórdia abundante, mas a resposta do povo foi rebelião constante e uma mania de copiar tudo de ruim das nações vizinhas. E é aqui que a gente percebe a desconexão total. De um lado, o profeta Ezequiel sofrendo, gemendo, sentindo o peso daquela destruição que se aproximava. Do outro, o povo reagindo com alegria. É isso mesmo. Eles ouviam os avisos de um massacre e faziam festa. Uma negação completa da realidade. Certo, então agora vamos passar do o que era a espada, para o porquê. Por que esse julgamento todo era necessário? A profecia detalha uma lista assim chocante de transgressões que levaram a chamada cidade sanguinária a esse ponto sem volta. Para a gente ter uma noção da dimensão do problema, um comentário da Rosana Barros ajuda a organizar o caos. Ela mapeia os pecados da cidade e liga cada um deles diretamente aos 10 mandamentos. A lista mostra de tudo: idolatria, extorsão, violência, imoralidade. Não era um errinho aqui ou ali, era um colapso total dos valores da sociedade. E essa corrupção era sistêmica, sabe? Estava infiltrada em todos os níveis. Os príncipes usavam o poder para matar. Os sacerdotes, que deveriam ser os guardiões da moral, já nem sabiam mais a diferença entre o certo e o errado. Os profetas mentiam em nome de Deus e o povo comum oprimia os mais fracos. A sociedade estava doente, da cabeça aos pés. Diante de uma corrupção tão profunda, a profecia traz uma nova imagem para o julgamento. Agora não é mais só a espada que corta, mas o fogo que purifica, a fornalha. E para entender essa ideia da fornalha, a gente precisa entender o que é escória. Pensa no resíduo, na impureza que sobra quando se refina um metal precioso. Deus compara o povo a essa escória: cobre, estanho, ferro, chumbo. Todos seriam reunidos em Jerusalém, que se tornaria fornalha, para serem derretidos pelo fogo da sua ira. O processo é descrito de uma forma bem metódica. Primeiro, o povo é reunido na cidade como se fosse um monte de metal impuro. Depois, o fogo da ira divina é soprado sobre eles. E aí vem a fusão. O resultado disso tudo é um ato de julgamento que, através do fogo, busca purificar o que sobrou. Agora a gente avança para a alegoria mais vívida e, para ser sincero, mais chocante de Ezequiel 23. Ela usa a imagem de duas irmãs para descrever a infidelidade do povo de um jeito que ninguém poderia ignorar. As personagens centrais são Olá e Olibá. Olá, a mais velha, representa Samaria, a capital do Reino do Norte. Ela se prostituiu com a Assíria e, no fim, foi destruída por esses mesmos amantes. Olibá, a irmã mais nova, é Jerusalém. E aqui está o ponto crucial da história. Ela viu tudo o que aconteceu com a irmã, mas em vez de aprender a lição, mergulhou ainda mais fundo na mesma depravação. Mas o que a profecia quer dizer com prostituição? Não é só sobre imoralidade, é muito mais sobre traição política e religiosa. Significava fazer alianças com outras nações em vez de confiar em Deus. Significava adotar os ídolos deles e até, pasmem, sacrificar os próprios filhos a esses ídolos. E o ponto central dessa alegoria é exatamente este: a trágica recusa em aprender com a história. Jerusalém viu, preto no branco, o que aconteceu com a sua irmã, mas, em vez de mudar de rumo, fez ainda pior, selando o próprio destino. É uma advertência muito poderosa sobre teimosia e cegueira espiritual. E tudo isso nos leva à conclusão da profecia, que muda um pouco o foco. Agora, a gente vê a falha da liderança e uma busca final por alguém, qualquer um, que pudesse intervir e mudar o curso das coisas.
Essa é, sem dúvida, uma das passagens mais comoventes e sombrias de toda a profecia. Busquei, mas não encontrei ninguém. Essa declaração revela um vazio absoluto de retidão. Não havia uma única pessoa com integridade suficiente para se levantar pela nação e tentar evitar o desastre. A expressão estar na brecha é um chamado à ação, né? É sobre se colocar entre o perigo e aqueles que estão vulneráveis, é sobre interceder, defender. A ausência de alguém disposto a fazer isso só reforça a profundidade do colapso moral e espiritual daquela nação. E assim, essa análise toda nos deixa com uma pergunta bem provocadora. A história de Ezequiel é antiga, mas o desafio é completamente atemporal. Quando a corrupção se aprofunda e as bases de uma sociedade começam a ruir, de quem é a responsabilidade de se levantar? Quando os alicerces desmoronam, quem se coloca na brecha? Uma reflexão que, com certeza, ecoa através dos séculos.